Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre alavancas, essas fascinantes máquinas simples. Vamos ainda conhecer o seu funcionamento e suas aplicações no cotidiano. Vejamos agora uma aplicação prática bastante interessante. Imagine que o pneu do seu carro furou. Você procura um macaco e verifica que ele não está no porta-malas. Bom, se você não conseguir outro macaco emprestado, poderá utilizar uma alavanca para suspender o carro, utilizando apenas uma pedra embaixo dele como ponto de apoio e uma alavanca bem longa. No decorrer da aula, veremos como isso funciona. A palavra máquina faz a gente lembrar algo muito complicado, como uma locomotiva, um motor de um automóvel, uma máquina de escrever, uma máquina de lavar roupa, etc. Na verdade, por mais complexa que pareça, uma máquina não passa de um amontoado de peças combinadas de forma inteligente. Estas peças inteligentes são chamadas de máquinas simples. Vamos ver uma definição de máquina. Uma máquina pode ser definida como todo e qualquer dispositivo destinado a executar tarefas específicas a um trabalho ou à produção industrial, substituindo ou auxiliando o esforço humano. Do ponto de vista termodinâmico, uma máquina é um equipamento capaz de transformar a energia na forma de calor em trabalho. Os exemplos mais comuns de máquinas simples são a alavanca, que utilizará os conceitos de momento de uma força para aumentar a vantagem mecânica do operador. O plano inclinado, também conhecido como rampa, utiliza o princípio da conservação de energia, reduzindo o esforço necessário para se elevar uma carga. A cunha nada mais é do que a junção de dois planos inclinados unidos pela base, o que aumenta a vantagem mecânica do operador na aplicação dos esforços. A roda e o eixo, que além de aumentarem a vantagem mecânica, possibilitam uma ótima redução da força de atrito. A rodana é uma máquina muito utilizada para multiplicar a força ou ainda mudar a direção e o sentido de uma força. E finalmente a engrenagem, que é utilizada para a transmissão de movimento, que aumenta ou diminui a velocidade de acordo com a necessidade da máquina. Máquina ideal. No estudo dos fenômenos físicos é muito comum simplificar e dizer, por exemplo, que os sistemas não possuem atrito. Explico. Todos os sistemas ditos reais possuem perdas de energia através do atrito. Por exemplo, um carro se deslocando sofre a resistência ao movimento pelo simples contato com o ar que está à sua frente. Este atrito com o ar pode ser tão forte que faz com que estrelas cadentes se queimem ao entrar na nossa atmosfera. Estas perdas por atrito serão desconsideradas na grande parte dos nossos problemas. No caso da alavanca, temos atrito no ponto de união da barra móvel com o ponto de apoio. A fórmula da vantagem mecânica, que vai ser descrita a seguir, é válida para sistemas ideais, ou seja, em que se desconsidera qualquer tipo de atrito. Vantagem mecânica. A fórmula da vantagem mecânica permite calcular o tamanho que é necessário para a alavanca movimentar determinada carga, de acordo com o seu peso ou com a força que se pretende exercer. Isto é, pode-se calcular o tamanho da alavanca e a posição exata do ponto de apoio de acordo com cada problema físico enfrentado. Por exemplo, para erguer um carro de aproximadamente 500 kg, utilizando uma força de apenas 50 kg, é preciso de uma alavanca com vantagem mecânica de no mínimo 10 vezes. Falo no mínimo porque, se a vantagem mecânica for exatamente 10 vezes, o sistema fica apenas em equilíbrio, ou seja, 500 kg é igual a 50 kg vezes 10. Então, para se levantar um carro de 500 kg, a força necessária tem que ser um pouquinho maior. Por exemplo, 51 kg multiplicados pela vantagem mecânica de 10, o que dá uma força equivalente a 510 kg, suficiente para levantar o carro. Alavanca e fulcro. A alavanca é uma máquina simples que consiste em um corpo rígido capaz de girar em torno de um ponto fixo, no qual se estabelece um equilíbrio de momentos entre a ação da força-potência, força do homem, por exemplo, e a força de resistência, que é a nossa carga. No caso do martelo, no ponto em que ele agarra a cabeça do prego, temos a força-resistência. Na ponta do cabo do martelo, temos a força do operador. O fulcro é o ponto de contato da cabeça do martelo com a madeira. Portanto, fulcro é a base, ponto de apoio, em torno do qual a alavanca gira. Como neste ponto temos muito atrito, será interessante reduzi-lo. Basta utilizar rolamento ou óleos lubrificantes. Momento. Em física,
momento é definido como sendo o produto da força pela sua distância até o centro de rotação. Por exemplo, a força de 20 newtons está aplicada num ponto, distante de 3 metros do seu centro de giro. Neste caso, o momento desta força é de 60 newtons vezes metro. Observe que a força de 10 newtons está aplicada a um ponto distante de 6 metros do seu centro de giro. O momento desta força também é de 60 newtons vezes metro. Podemos definir um sinal para o sentido de giro deste momento. Explico. Se a força tende a provocar um movimento no sentido anti-horário, o sinal desta será negativo. Se a força tende a provocar um movimento no sentido horário, seu sinal será positivo. Note que para o sistema manter-se em equilíbrio, a soma das forças aplicadas deve ser igual a zero. O conceito de momento é muito importante para a compreensão do princípio da estática dos corpos. Nas máquinas simples ideais, em que todos os trabalhos ocorrem sem as forças dissipativas, atrito, por exemplo, o momento resistente, a carga, é igual ao momento motriz, a força do operador. Isso é consequência de um princípio físico que nos diz que a somatória dos momentos das forças em corpos em equilíbrio deve ser igual a zero. Por exemplo, você precisa erguer uma pessoa de 80 kg e dispõe de uma alavanca de 2,5 metros. Se colocar o ponto de apoio a meio metro de distância da carga de 80 kg e, consequentemente, distante 2 metros da força que irá aplicar, qual é o peso que você deve colocar na extremidade da alavanca para conseguir levantar a pessoa? Sabe-se que o produto de 80 kg vezes meio metro deve ser igual a x quilos vezes 2 metros. Assim, para satisfazer esta igualdade, o peso de equilíbrio será de 20 kg. Veja que isto provocará o equilíbrio. Já para levantar uma pessoa, a força aplicada tem que ser um pouquinho maior. Classificação das alavancas. As alavancas podem ser classificadas em 3 tipos. As alavancas da classe 1 são as que têm o fulcro entre a carga e o esforço aplicado. Elas são a forma mais básica das alavancas. Seguindo a regra do equilíbrio, o esforço aplicado sobre uma alavanca, multiplicado pela sua distância até o fulcro, deve ser igual à carga multiplicada pela distância desta até o fulcro. Desta forma, pode haver maior vantagem mecânica. A carga deve estar mais próxima do fulcro e o esforço aplicado deverá estar mais distante do fulcro. Alguns exemplos que podemos citar: o martelo, o pé de cabra, a tesoura, o alicate, a balança de 2 pratos e a gangorra. Já nas alavancas de classe 2, a carga fica entre o fulcro e o ponto de aplicação do esforço. Esse tipo de alavanca é um multiplicador de forças e nos fornece uma grande vantagem mecânica. Como exemplos de alavancas de classe 2, podemos citar o carrinho de mão, em que o fulcro é o contato da roda com o chão e a carga fica no meio e o esforço é aplicado nos pontos extremos do braço do carrinho. Lembrando aqui que quanto mais perto a carga estiver da roda, maior é a vantagem mecânica. Outros exemplos são o abridor de garrafa e o quebra-nozes. Devemos salientar que o quebra-nozes é constituído de 2 alavancas com um fulcro em comum. Nas alavancas de classe 3, o esforço é aplicado entre o fulcro e a carga. Isto provoca, na verdade, uma redução da força aplicada. A vantagem mecânica desse tipo de alavanca é menor que 1. A vara de pescar aplica o princípio das alavancas classe 3. Também os palitos utilizados pelos orientais para comer. Eles não têm a função de ampliar a força, porém são capazes de estender os nossos movimentos com perfeição. Neles, pequenos movimentos com os dedos são convertidos em movimentos mais longos, embora mais fracos nas pontas. Agora, mais 2 exemplos de aplicação das alavancas no cotidiano. Num se tem grandes forças resultantes e, no outro, um movimento delicado. É o caso das escavadeiras, para o primeiro caso, e das pinças, no segundo caso. Três experiências muito interessantes podem ser realizadas com seus alunos. Na primeira experiência, vá até um parquinho com gangorras e trabalhe o equilíbrio desse brinquedo. Peça para os alunos para se deslocarem sobre a gangorra, se aproximando mais do fulcro.
Oriente para que levem trena, lápis, papel para realizar uma coleta de dados. Incentive-os a experimentar bastante a análise dos dados em sala de aula. Se não houver nenhuma pracinha por perto, uma experiência semelhante pode ser feita em sala de aula. Usando borrachas como pesos, uma régua como braço de alavanca e um lápis roliço como ponto de apoio, construam uma alavanca classe 1. Desloquem as borrachas na régua até atingir o ponto de equilíbrio. Discutam o que ocorre com a aproximação das borrachas até o fulcro. Coletem os dados e façam análise dos resultados. Vamos ver outra experiência. Utilizando motores a pilha, motores de corrente contínua, que podem ser encontrados em sucatas eletrônicas, brinquedos velhos ou outros equipamentos, pode-se construir uma fechadura eletrônica. Primeiramente, fixe uma tramela ao lado da porta, que pode ser verdadeira ou uma maquete. Em um dos lados da tramela, amarre uma cordinha e enrole até o eixo do motor. Fixe o motor no chão ou na base da maquete, esticando a cordinha verticalmente. Quando o motor for ligado, a cordinha será enrolada, abrindo a tramela. Observe que, se o motor não tiver força suficiente, pode-se aumentar o tamanho do lado da tramela onde está presa a cordinha, para aumentar a vantagem mecânica do sistema. Para pesquisar mais sobre esse interminável assunto, você poderá acessar os seguintes sites: www.laboratorioderobotica.com. Aqui você deve entrar na área de downloads e baixar o arquivo alavancas.doc. www.feiradeciencias.com.br. Nesse site você vai encontrar uma grande variedade de conteúdos aplicáveis à robótica, bem como uma série de experiências interessantes. Uma boa dica é clicar no link Estática e navegar pelos diversos textos e experiências disponíveis por lá. Uma obra de referência muito boa é o livro Física, volume único, dos autores Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, lançado pela editora Scipione. Nesta obra, você encontrará diversas aplicações práticas dos temas abordados de uma forma bastante didática. Aliás, qualquer material de Beatriz Alvarenga é uma ótima referência para você ampliar seus conhecimentos em física. Na aula para o aluno, Guto e Bia vão falar sobre máquinas simples e montar uma réplica de uma gangorra para mostrar como funcionam as alavancas. Eles ainda falam sobre a vantagem mecânica e a diferença entre massa e peso. Também mostram um pouco da genialidade de Arquimedes. No final da aula, a gangorra vai virar um macaco hidráulico que funciona automaticamente.